Muito boa tarde a todos, obrigada pelas presenças. O meu intuito de hoje é compartilhar com vocês uma proposta de projeto de doutorado, enfatizando hoje a sua contextualização. Opa, alguém chegou? Ah, que bom! Bem-vindo, Lucas. Obrigada pela presença. Como eu estava dizendo, o meu intuito hoje é compartilhar com vocês uma proposta de projeto de doutorado, enfatizando a sua contextualização. E esta proposta foi idealizada para ser desenvolvida na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especificamente no Instituto de Psiquiatria, e ela anseia muito estar sob a tutela do Ambulatório de Transtornos de Ansiedade, AMBAN, e Laboratório de Neurociências. O título do projeto é Efeito da aplicação em dose única do peptídeo bioativo YLG sobre os transtornos de ansiedade. Um ensaio clínico controlado randomizado em fase 1. Quem leu o meu projeto anteriormente já deve ter percebido que eu alterei a expressão efeito da suplementação para efeito da aplicação, porque a palavra suplementação estava remetendo a suplemento alimentar. E definitivamente o peptídeo bioativo YLG não é um candidato a ser suplemento alimentar, e sim medicamento, visto que a Anvisa muito bem diferencia suplemento alimentar de medicamento, dizendo que o suplemento alimentar visa apenas complementar as dietas dos indivíduos sem o objetivo de tratar doença. Já o medicamento objetiva tratar, curar ou prevenir doenças. E, mediante os achados científicos, o peptídeo bioativo YLG apresenta potencial para reduzir a ansiedade e logo tratar os transtornos de ansiedade. Já que eu estou falando sobre medicamento, eu aproveito para, nesse preâmbulo, adentrar a entrega do meu dever de casa incumbido pelo professor Márcio Bernick. No Brasil, o desenvolvimento de qualquer fármaco, seja ele à base de peptídeos ou não, se inicia com um interesse da indústria farmacêutica. Daí a nossa grande necessidade de nos relacionarmos muito bem com representantes desta indústria. Em se havendo interesse, o interessado solicita ante a Anvisa um registro, enviando toda a documentação necessária, que envolve certificado de boas práticas de produção do produto, certificado de regularização do produto no país de origem, a descrição dos países para os quais eventualmente o produto será exportado, informações sobre a qualidade de transporte e etc. Mediante essa entrega de documentação, a Anvisa fará análises farmacotécnicas baseando-se em ensaios pré-clínicos e clínicos, considerando informações de eficiência, qualidade e segurança. Se essas análises forem positivas, aí então elas partem para a diretoria da Anvisa, que irá deliberar sobre o registro do produto. No Brasil, fármacos à base de peptídeos, cada fármaco apresenta suas normativas específicas. Por exemplo, os peptídeos esteroides requerem retenção de receita, possibilidade para prescrição até 6 meses, os análogos de GLP-1 apresentam suas normativas específicas e caso desenvolvêssemos um ansiolítico à base de peptídeos com comprovação de que não incorre em efeitos colaterais, ele também teria suas normativas específicas e muito provavelmente mais flexíveis do que a de outros fármacos à base de peptídeos que incorrem em colaterais, como os análogos de GLP-1 e os esteroides. Eu também fui em busca de informações relacionadas com a legislação referente ao desenvolvimento de pesquisas clínicas em fases 1 e 2. E eu encontrei que nós precisamos enviar para a Anvisa um dossiê. Esse dossiê se chama Dossiê de Desenvolvimento de Pesquisa de Medicamento. Existe um manual só para o desenvolvimento deste dossiê. Eu estava lendo o manual. E neste manual consta que nós precisamos informar sobre todo o planejamento de todas as fases, da fase 1 à fase 3, informando todos os desenhos experimentais, informando também sobre dados referentes à toxicidade,
E não fica claro neste manual do dossiê se nós devemos enviar esse documento desde a fase 1. Porque se nós devemos informar sobre dados de toxicidade e a toxicidade será atestada inclusive na fase 1, para mim não fica claro se nós devemos enviar este documento desde a fase 1. Então eu liguei para a Anvisa, eles anotaram o meu questionamento e ficaram de enviar uma resposta via e-mail, porque eles não respondem em tempo real. Assim que eu obtiver a resposta, eu a compartilho com vocês, tá bem? Para nós sabermos quais passos devemos galgar mais perfeitamente. Agora sim, vou começar a apresentação. Por favor. Nós sabemos, segundo o Rafez et al., que 1 a cada 3 pessoas apresenta transtornos de ansiedade. E segundo Bandeló e Michaelis, mais de 33,7% de pessoas apresentam transtornos de ansiedade. Obviamente que existirão diferenciações regionais. Um estudo de bem-estar e saúde mental, São Paulo Megacity, identificou que a incidência de transtornos de ansiedade em países em desenvolvimento que apresentam renda média, como o Brasil, se assemelha à incidência em países desenvolvidos. E estudos conduzidos em países desenvolvidos, como o Epidemiological Catchment Area e o National Comorbidity Survey, indicam que os transtornos de ansiedade são os transtornos neuropsiquiátricos mais recorrentes. Nós encontramos, como vocês bem sabem, 9 subtipos de transtornos de ansiedade. Transtorno de ansiedade social, que envolve medo e ansiedade relacionados com situações sociais. Mutismo seletivo, que envolve medo e ansiedade referentes à expressão oral em público em situações específicas. Fobia específica, que envolve medo e ansiedade relacionados com objetos e situações específicos. Transtorno de ansiedade de separação, que envolve medo e ansiedade relacionados com a separação de figuras de apego. A síndrome do pânico, que envolve ataques de pânico, que são surtos abruptos e intensos de medo, acompanhados de sintomas autonômicos, como sudorese, palpitação, tremores, taquicardia, sufocamento, asfixia, dentre outros, e uma percepção de perda de controle e medo de morrer. Agorafobia. Neste quadro também estão presentes medo e ansiedade relacionados com 2 ou mais das seguintes situações: transporte público, filas, espaços abertos, fechados, multidões e estar longe de casa. Distúrbio de ansiedade generalizada se relaciona com preocupações exacerbadas por mais de 6 meses. Transtorno de ansiedade induzido por substância ou medicamento. Neste quadro também estão presentes ataques de pânico e ansiedade em decorrência da utilização, abuso ou abstinência de alguma substância ou medicamento. Transtorno de ansiedade em decorrência de outra condição médica. Também estão presentes ataques de pânico e ansiedade, porém em decorrência de outra condição médica. Além desses 9 subtipos, nós encontramos no DSM-5 2 outras classificações, que são os transtornos de ansiedade especificado e transtorno de ansiedade não especificado. Nessas duas situações, o paciente apresenta sintomas que geram sofrimento significativo, porém não o suficiente para enquadrá-lo em um dos 9 subtipos de transtornos de ansiedade. No caso do transtorno especificado, o profissional psiquiatra especifica o porquê ele não se enquadra em um dos 9 subtipos. No não especificado, o profissional psiquiatra opta por não especificar a razão pela qual ele não se enquadra em um dos 9 subtipos. Nós sabemos que a ansiedade trata-se de uma reação fisiológica ante um medo real ou imaginário acompanhada de uma resposta de esquiva ou fuga. O DSM diferencia ansiedade patológica de ansiedade normativa ou adaptativa, dizendo que a ansiedade patológica trata-se de uma ansiedade exacerbada e duradoura, durando por no mínimo 6 meses, sendo que este critério também é flexível. Já a ansiedade normativa ou adaptativa, ela vem a ser transitória, variando com as distintas situações de estresse. Na literatura científica, nós encontramos distintas conceitualizações para a ansiedade. E uma definição com a qual eu simpatizo, diz que a ansiedade normativa ou adaptativa vem a ser um traço de personalidade que acompanha o indivíduo ao longo dos anos, refletindo o modo como ele interage socialmente. Já a ansiedade patológica, essa sim seria um estado que variaria
com as distintas situações de estresse. A etiologia da patologia relaciona-se com fatores neurofisiológicos, genéticos e epigenéticos. Se epigenéticos, atrela-se a aspectos socioambientais. Há comprometimento do sistema nervoso autônomo, havendo exacerbação do funcionamento do eixo simpático e limitação do eixo parasimpático, culminando em sintomas como percepção subjetiva de sofrimento acompanhada de distúrbios de sono e concentração. Há também comprometimentos sociais ou limitações ocupacionais atreladas à tensão muscular, fadiga, inquietação e irritabilidade. E apesar de similaridades, os 9 subtipos de transtornos de ansiedade apresentam sintomatologia, prognóstico e tratamentos específicos. Pode passar, por favor. No mercado, nós encontramos 2 principais classes de fármacos para tratarem os transtornos de ansiedade. São elas benzodiazepínicos e inibidores seletivos da recaptação de serotonina e noradrenalina. O alvo molecular dos benzodiazepínicos são os receptores GABA do tipo A. Os alvos moleculares dos inibidores de serotonina e noradrenalina são os transportadores SERT e NET, respectivamente. Estes transportadores são responsáveis pela recaptação dos neurotransmissores. Uma vez eles sendo inibidos pelos inibidores, há um acúmulo de neurotransmissores na fenda sináptica, elevando a ativação dos neurotransmissores, que no caso serotoninérgico são 5-HT1A, 5-HT2A e infelizmente 5-HT3, que está mais relacionado com colaterais. E no caso dos receptores adrenérgicos são receptores alfa e beta. Todavia, os benzodiazepínicos incorrem em colaterais que perpassam desde declínio cognitivo, perda de memória, maior propensão a desenvolvimento de risco como suicídio, além de dependência, tolerância, recidiva, e alguns estudos atrelam a administração de benzodiazepínicos à doença de Alzheimer. Já os inibidores de serotonina e noradrenalina culminam em alguns colaterais, como sintomas gastrointestinais, tontura, dor de cabeça, insônia, sonolência, boca seca, distúrbios sexuais, além de irresponsividade e efeito tardio. Diante deste cenário, nós nos sentimos convocados a encontrar alternativas de tratamentos mais eficazes que não incorram nestes colaterais mencionados para tratar os transtornos de ansiedade. E uma alternativa que tem sido bastante explorada são os tratamentos à base de peptídeos bioativos. Algumas vantagens que os tratamentos à base de peptídeos bioativos apresentam são alta eficiência em pequenas dosagens, não incorrem em efeitos colaterais, pois apresentam um efeito teto em que acima de determinada concentração apenas deixam de desempenhar efeito algum, apresentam baixa toxicidade, pois o produto de suas degradações são aminoácidos. Na reunião passada, o professor Márcio Bernick realizou uma colocação muito plausível, dizendo, ora, até então, proteínas que costumam gerar bastantes problemas na saúde humana, como o glúten, o produto de suas degradações também são aminoácidos. E aí eu voltei para casa refletindo sobre isso, e algumas informações vieram à minha mente. No caso de proteínas problemáticas, como o glúten, a caseína, os problemas consistem no fato das pessoas não apresentarem enzimas suficientes para digerir essas proteínas. E uma vez essas proteínas se mantendo íntegras, elas costumam gerar uma reação autoimune. No caso do glúten, mesmo em quem não é celíaco e não manifesta uma reação autoimune, o glúten apresenta uma proteína muito estudada chamada gliadina, que é altamente inflamatória e causa intolerância em muitas pessoas. Já os peptídeos bioativos, se as pessoas não apresentarem as enzimas para digeri-los, é a bênção que a gente espera, que a sequência aminoácida se mantenha íntegra, porque uma vez elas permanecendo íntegras, elas não geram uma reação autoimune, elas geram um efeito benéfico para a saúde. Não, desculpa. Além disso, volta, por favor.
Além disso, eles são polifuncionais. Alguns peptídeos bioativos, além de ansiolíticos, são inibidores da enzima conversora de angiotensina. E a literatura científica relata um efeito de longa duração, apresentando um efeito residual de 3 a 6 meses. Agora sim. Mas, afinal, por definição, o que são esses peptídeos bioativos? São substâncias orgânicas à base de aminoácidos ligados por ligações covalentes do tipo amida ou peptídica. Aqui nós temos um exemplo de ligação peptídica, que é um nitrogênio ligado a uma sila, um C-O. As sequências aminoacídicas, para caracterizar um peptídeo bioativo, precisam ser curtas. A maior parte dos autores considera sequências de até 20 aminoácidos. Alguns outros autores consideram sequências um pouquinho maiores, de cerca de 40 aminoácidos. A caracterização sequencial e estrutural da molécula, com informações de extensão, hidrofobicidade, carga, ditará suas funcionalidades biológicas. Eu já adianto para vocês que o nosso peptídeo de interesse, ele apresenta polaridade mista, pois o seu primeiro aminoácido, a tirosina, é hidrofílico e os outros 2 aminoácidos são hidrofóbicos. Pode passar. Durante o meu mestrado, eu investiguei apenas peptídeos ansiolíticos com ação em receptores GABA-A. Eles até podiam também ter ação em outros receptores, mas era uma condição que tivessem ação em receptores GABA-A. Daí eu os chamei peptídeos bioativos ansiolíticos GABAérgicos. Eu encontrei 7 de origem animal e 1 de origem vegetal. E para que vocês possam conhecê-los, eu irei mencioná-los rapidamente. O primeiro é o Selenk. Trata-se de um fármaco russo comercializado com os nomes de Selenk e Semax. Nós sabemos que o conhecimento científico russo é passível de inúmeros questionamentos e dúvidas, mas este produto, muitas pessoas, muitos norte-americanos, compram esse produto pela internet e relatam na internet que ele é bastante efetivo para reduzir a ansiedade. O Selenk é um análogo sintético da tufixina. Alguém aqui sabe o que é a tufixina? Tufixina, não? A tufixina é um tetrapeptídeo sitiado no domínio FC da cadeia pesada da imunoglobulina G humana. O outro peptídeo que eu encontrei é a alfa-casozepina. Ela é oriunda da proteína láctea bovina, a alfa-S1-caseína. O outro peptídeo é o de nosso interesse, YLG, que são os 3 primeiros aminoácidos da alfa-casozepina. O outro é a ovolina, que é oriunda da ovo-albumina. Os outros 2 peptídeos são o Elin 1 e 2, que são oriundos da lactoglobulina. O outro é o YL, que são os 2 primeiros aminoácidos da alfa-casozepina. E o último é o de origem vegetal, a rubimetida, oriunda de rubisco de espinafre. Por que eu selecionei o YLG? Primeiro, porque é um dos menores. E quanto menor o peptídeo, mais barata se torna a sua síntese. E eu penso a longo prazo, caso nós venhamos a desenvolver um fármaco ansiolítico à base de peptídeos, que se reduzam os entraves que vão atrapalhar a chegada deste fármaco à população geral, à rede pública. Então, o fator custo me impactou. Além disso, o próprio efeito ansiolítico que o tripeptídeo exibiu também foi um fator muito importante para eu selecioná-lo. E o outro aspecto é que ele é meio que 2 em 1. E vocês vão compreender este meu ponto de vista um pouco mais adiante. Por favor. O peptídeo YLG já é oficialmente registrado como neuropeptídeo em um dos maiores bancos de peptídeos do mundo, o Biopep alemão, com esse númerozinho 9953. Sua massa química é excelente, pouco mais que 351 Daltons. Eu digo excelente porque na literatura nós encontramos informações sobre vantagens relacionadas a maior absorção para peptídeos bioativos menores que 500 Daltons, tá? Eu vou apresentar agora um estudo para vocês, e neste estudo eles não sintetizaram o peptídeo.
eles obtiveram o peptídeo a partir da proteína matriz alfa-S1-caseína, através de hidrólise com pepsina e pancreatina que mimetizam a digestão humana, tá? Só para que vocês saibam, a sequência aminoácida dele na proteína matriz é de 91 a 93. Eles administraram os testes de labirinto em cruz elevado e campo aberto. Agora eu vou abrir um parênteses para nós relembrarmos o que são esses paradigmas animais. Passa 2 slides, por favor. O paradigma de labirinto em cruz elevado, simbolizado por essa imagem aqui à esquerda, trata-se de uma cruz elevada a aproximadamente 50 centímetros do solo, com 2 braços fechados, murados, e 2 braços abertos. Os braços abertos representam o ambiente mais ameaçador. Os pesquisadores monitoram o tempo de permanência do roedor neste ambiente mais ameaçador, braços abertos, e o número de entradas do roedor ao ambiente mais ameaçador, para inferir efeito ansiolítico. Ao lado, nós temos a representação do paradigma de campo aberto. Trata-se de uma arena com aproximadamente 60 centímetros de diâmetro, murada com um muro de aproximadamente 50 centímetros de altura. Os pesquisadores monitoram o tempo de permanência do roedor no centro da arena e o número de entradas do roedor ao centro da arena, que é o ambiente mais ameaçador. Quanto mais medo o roedor sente, mais recluso nas extremidades ele permanece. Então, o efeito ansiolítico é inferido com maior tempo e entradas no centro. Pode voltar 2. Isso. Estes 2 gráficos representam resultados para o paradigma de labirinto em cruz elevado. Eles administraram de 1 mg por quilograma de roedor a 3 mg por quilograma de roedor do peptídeo intraperitonealmente, tá? E observou-se que, a partir de 1 mg por quilograma de peso do roedor, já houve um efeito ansiolítico super significativo. E a triplicação da dosagem não triplicou o efeito. Elevou significativamente, mas não proporcionalmente ao aumento da dosagem. Então, os pesquisadores administraram antagonistas serotoninérgico, dopaminérgico e GABAérgico. E estes antagonistas inibiram totalmente o efeito ansiolítico. Ali, eles partiram para um ensaio de afinidade direta, administrando 100 milimolar de peptídeo para ver se exibia afinidade direta com os receptores serotoninérgico, dopaminérgico e GABAérgico. Não houve afinidade alguma. Então, eles hipotetizaram que o peptídeo realiza uma modulação indireta desses sistemas, gerando um aumento de produção dos neurotransmissores, que aí então vão ativar os respectivos receptores. Eles também identificaram que o YL na cadeia C-terminal é indispensável para o efeito ansiolítico. Pode passar. Este outro gráfico agora representa a administração oral de 1 mg por quilograma de peso. E 1 mg por quilograma de peso oralmente desempenhou o mesmo efeito ansiolítico que 1 mg por quilograma intraperitoneal. Esta tabela representa os resultados para YLG no paradigma de campo aberto. Eles administraram, veja, apenas 0,1 mg por quilograma. E já foi o suficiente para aumentar significativamente o tempo de permanência dos roedores no centro da arena e o número de visitas do roedor ao centro da arena em relação ao placebo. Pode passar. Lembra que eu mencionei que eu o considero o peptídeo meio que 2 em 1? Pois bem, se ele perder o seu último aminoácido da cadeia C-terminal, perder a glicina, restará a sequência YL, tirosina, leucina, pois os pesquisadores, em uma outra investigação, investigaram o efeito ansiolítico da sequência YL. Este gráfico
demonstra a administração oral de 0,03 mg por quilograma de peso a 3 miligramas por quilograma de peso. E eles constataram que a partir de 0,03 miligramas já houve um efeito ansiolítico significativo, sendo que com 1 miligrama por quilograma houve um efeito ótimo e triplicando a dosagem não houve ganho de efeito ansiolítico. Aqui embaixo trata-se da administração intraperitoneal, que obviamente nós não podemos replicar em humanos, mas eles administraram dosagens muito menores e ela foi muito mais eficiente, chegando a desempenhar um efeito ansiolítico mais do que o dobro em relação a outras vias de administração. Aqui trata-se de um ensaio que eu considero muito interessante que eles realizaram. Eles administraram agonistas e antagonistas serotoninérgico, dopaminérgico e GABAérgico para verificar a relação do YL com estes sistemas e tentar identificar uma ordem de ativação desses sistemas. O que eles perceberam? Que, por exemplo, o antagonista dopaminérgico inibia a atividade ansiolítica do agonista GABAérgico e não inibia a atividade ansiolítica do agonista serotoninérgico. Em contrapartida, o antagonista serotoninérgico inibia a atividade ansiolítica do agonista dopaminérgico e assim eles foram percebendo que um sistema impactava em um outro, mas não impactava em um terceiro. E eles conseguiram identificar uma ordem de ativação. E a ordem de ativação é essa: o YL aumentaria a produção de serotonina, que ativaria os receptores 5-HT1A. Esta configuração neurológica levaria ao aumento de produção de dopamina, que ativaria os receptores D1, e esta nova configuração neurológica levaria ao aumento de produção de ácido gama-aminobutírico, que ativaria os receptores GABA-A. Esta toda configuração neurológica é que seria responsável pelo efeito ansiolítico. Quando eu estava falando sobre o YLG, eu apresentei este gráfico cortado, só sobre o YLG. Agora que eu acrescentei informações sobre o YL, porque há risco do nosso peptídeo sofrer ação de proteinases e sobrar apenas a sequência YL, agora eu apresento o gráfico inteiro. Bom, relembrando, trata-se da administração oral de YLG 1 mg por quilograma de peso do roedor. Já o YL, eles administraram um pouquinho a mais, 1,2 mg por quilograma de peso do roedor. Esse 0,2 miligramas a mais gerou um efeito ansiolítico um pouquinho maior para YL. Esta plotagem se trata da alfa-casozepina. Sim, ela desempenha efeito ansiolítico, não é à toa que ela se encontra dentre os 8 peptídeos que eu encontrei no mestrado. Porém, olha só, eles administraram 4,4 miligramas por quilograma de peso do roedor. E ela desempenhou um efeito até que semelhante aos demais, simbolizando que ela é muito menos eficiente. Aqui trata-se de resultados para o peptídeo YL referentes ao paradigma de campo aberto. Mais uma vez, para este paradigma, eles administraram uma dose muito pequena de 0,1 mg por quilograma e essa dose mínima foi suficiente para aumentar o tempo de permanência no centro da arena, que é o ambiente mais ameaçador, e o número de visitas ao ambiente mais ameaçador. O que eles fizeram também? Compararam o efeito ansiolítico do YL com o benzodiazepínico convencional, diazepam, administrando intraperitonealmente 1 mg por quilograma de peso do roedor. E o efeito ansiolítico do YL foi significativamente mais potente do que do próprio fármaco benzodiazepínico diazepam. Eles também tentaram, vejam só, apenas misturar os aminoácidos, tirosina mais leucina, e também testaram a tirosina sozinha. Não gerou efeito algum, demonstrando que a sequência precisa se manter íntegra. Neste gráfico aqui, eles testaram para diversos dipeptídeos o efeito da dose dependência. Eles administraram de 0,1 a 1 mg por quilograma de peso. O nosso dipeptídeo de interesse é o YL, que se trata desta reta superior aqui.
e ficou evidenciado que, de fato, o efeito é dose dependente, sendo que com 1 miligrama há o efeito ótimo. Neste outro gráfico, eles testaram outros tripeptídeos que não nos interessam. Então, em uma outra pesquisa, os pesquisadores investigaram o efeito antidepressivo do YN. Eu sei que o efeito antidepressivo não é o nosso foco de interesse, mas alguns dados que estão neste paper, eu acredito que possam nos interessar. Só para que vocês saibam, o efeito antidepressivo foi equivalente a fármacos convencionais, como imipramina e fluvoxamina. A fluvoxamina é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, a imipramina é um inibidor de transportadores SERT inerte e bloqueador de receptores adrenérgicos, muscarínicos e histamínicos. Eles administraram um ensaio que se chama teste de nado forçado. O roedor é colocado dentro de um cilindro cheio de água. Quanto mais o roedor passa o tempo imóvel, flutuando, mais eles inferem que está incutido no roedor desânimo e desamparo, remetendo à depressão. Quanto mais o roedor passa o tempo nadando, mais eles inferem efeito antidepressivo. Antes de administrar o peptídeo, eles administraram este teste por 6 minutos e o teste elevou o serum corticosterona e a expressão de microRNA de corticosterona, que são marcadores de estresse. Após administrar o dipeptídeo, houve redução desses marcadores de estresse, indicando supressão da resposta ao estresse pelo eixo HPA. E nós sabemos que o eixo HPA também se relaciona com os transtornos de ansiedade. Além disso, o YL elevou células expressando CFOS no giro dentado do hipocampo, que é um marcador de proliferação celular. E elevou também bromodelsuridina no hipocampo, havendo proliferação celular. E eu encontrei dados de que a maior proliferação celular, aumento de proliferação celular, está atrelada com redução de ansiedade. Diferentemente do efeito ansiolítico, em que a administração oral foi tão eficiente quanto a intraperitoneal, para a obtenção do efeito antidepressivo, eles precisaram de mais de 3 vezes da dosagem para obter o mesmo efeito ansiolítico obtido com a via de administração intraperitoneal. Pode passar. E aí, agora eu vou apelar para uma tentativa de que vocês se sintam mais animados com relação aos achados em paradigmas animais. Não sei se eu vou conseguir. Vejam bem, os paradigmas animais inferem redução de ansiedade a partir da maior capacidade do roedor de enfrentar o medo, ou seja, através da redução do medo. E em nós humanos, uma região responsável pela ansiedade chama-se núcleo do leito da estria terminal. Esta região é um local de passagem que conecta a amígdala a regiões hipotalâmicas. E a amígdala, nós sabemos que é uma das maiores responsáveis pela geração de medo. Vejam que uma região responsável pela geração de medo está diretamente conectada com uma região responsável por geração de ansiedade, trocando inputs. Daí, nós inferimos que, reduzindo o medo, reduz-se a ansiedade. No meu mestrado, eu também realizei o docking molecular de todos os peptídeos que eu encontrei, incluindo os de nosso interesse, YLG e YL. O docking molecular trata-se de uma predição in silico muito utilizada no desenvolvimento de fármacos. O software do docking considera diversos dados gerados, incluindo o número de ligações de hidrogênio formadas entre o ativo de interesse e o receptor-alvo. Então, ele estabelece um score de pontuação. Quanto menor o score de pontuação, significa que há maior força de ligação entre o ativo e o receptor. Bem, tanto o peptídeo YLG quanto o YL formaram apenas 2 ligações de hidrogênio com o receptor GABA. Eu testei apenas para o receptor GABA. E eles pontuaram no score de pontuação um número elevado em relação a outros peptídeos que eu testei.
evidenciando uma baixa força de ligação, o que vai ao encontro do que nós encontramos na literatura, de que não houve afinidade direta entre o ativo e o receptor. Então, nós vimos que, ainda que indiretamente, o peptídeo modula os sistemas serotoninérgico, dopaminérgico e GABAérgico, ou seja, ele se relaciona com esses sistemas. Então, vamos entender brevemente como esses sistemas contribuem para a redução da ansiedade. Com relação ao sistema GABAérgico, o principal receptor é o receptor GABA-A. Ele é responsável pela inibição sináptica mais veloz nos cérebros dos mamíferos. Trata-se de uma proteína pentamérica com 5 subunidades. Cada unidade apresenta subdivisões, de modo que as configurações dos receptores GABA são inúmeras. O sítio ativo do neurotransmissor fica entre as subunidades alfa e beta. Por curiosidade do benzodiazepínico, fica entre as subunidades alfa e gama. À medida em que o neurotransmissor adentra o canal iônico, se liga ao seu sítio ativo, ele permite um influxo do cloro para dentro do canal iônico, gerando uma hiperpolarização da membrana que vai culminar em redução da excitabilidade central, gerando um efeito ansiolítico. Com relação ao sistema serotoninérgico, os dois principais receptores são receptores 5-HT1A e 5-HT2A. A literatura revela que os receptores 5-HT1A, que são bastante abundantes em regiões límbicas, incluindo a amígdala, eles seriam responsáveis por um controle bottom-up do medo. Eles contribuiriam para a redução da excitabilidade da amígdala, que geraria menos medo. Já os receptores 5-HT2A, que são bastante abundantes em regiões corticais, seriam responsáveis por um controle top-down do medo, um controle consciente do medo, favorecendo a flexibilidade, maior flexibilidade de pensamento, possibilitando aos indivíduos a ressignificarem, recontextualizarem as situações e redimensionarem o medo exacerbado. Eu coloquei essa fotografia que remete à psicodelia porque nós sabemos que substâncias bastante estudadas como ácido lisérgico e psilocibina são agonistas de receptores 5-HT2A. E ao lado há um exemplo de agonista 5-HT1A, que é a buspirona. Com relação ao sistema dopaminérgico, é o que eu considero mais rebuscado, os principais receptores são D1 e D2. Sabe-se que para a modulação da ansiedade, esses dois receptores precisam funcionar em sinergia, mesmo eles apresentando mecanismos diferentes. O D1 ativa a adenilatociclase AMP cíclico, o D2 não. Nós sabemos também que o sistema dopaminérgico se relaciona com quase todos os demais sistemas e, através de diferentes mecanismos, contribui para a modulação da ansiedade. Mas o que nós podemos enfatizar é que o equilíbrio de inputs excitatórios e inibitórios oriundos de outros sistemas, somados à sinalização dos próprios neurônios dopaminérgicos, são responsáveis pela liberação de dopamina. E a depleção de dopamina está relacionada com a ansiedade. Vamos entender isso um pouco melhor. A dopamina é metabolizada em ácido 3,4-dihidroxifenilacético, o DOPAC, no terminal de sinapses e mitocôndrias via monoaminoxidase. O nível de dopamina e seus metabólitos, incluindo DOPAC e monoaminoxidase, estão associados com o controle da ansiedade. E nós sabemos que a dopamina, ela inibe o glutamato, que é excitatório, e ativa GABA, que é inibitório. Isso através de ativação dos receptores D1 e D2, contribuindo para a redução da excitabilidade central, gerando um efeito ansiolítico. Agora, finalmente, vamos à proposta do projeto. Objetivo geral do projeto: verificar se a aplicação em dose única do peptídeo bioativo YNG modula agudamente de modo positivo medo e sintomas de ansiedade. Objetivos específicos: testar a toxicidade do peptídeo YNG, pois isso é obrigatório em uma pesquisa de fase 1. Constatar se o peptídeo YNG reduz sintomas de ansiedade
aferidos pela escala de Hamilton, se reduz medo de pronunciamento em público, bem como se reduz sintomas autonômicos. E investigar se o peptídeo YNG reduz citocinas pró-inflamatórias IL-1, IL-6, TNF-alfa, proteína C reativa de adiponectina. Essa investigação com relação às proteínas, às citocinas pró-inflamatórias, é um desejo que eu tenho, por saber que a neuroinflamação se relaciona com quase todos os transtornos psiquiátricos, mas eu não sei se vai ser possível fazer isso, tá bem? Pode passar. Agora, desenho experimental. 50 voluntários saudáveis, porque na fase 1 nós precisamos testar o produto em voluntários saudáveis, serão alocados em 2 grupos contendo 25 participantes cada um. Esse N amostral foi calculado através do software alemão G-Power, considerando um tamanho de efeito de 0,6 pautado em outros estudos, considerando um poder de amostra de 80% e significância de 5%, bem como alocação de 1 para garantir homogeneidade entre os grupos. Quando, nesse momento em que os participantes estão no baseline, antes de qualquer estímulo, o que nós faríamos? Aplicação da escala de Hamilton para investigar níveis de ansiedade. Nós aferiríamos sinais autonômicos, seja por métodos mais concretos, como a gravimetria, que aplica filtros em regiões específicas do corpo, pode ser nas palmas das mãos, para coletar sudorese. Nós podemos aplicar a escala TETRAS, que mensura níveis de tremores, utilizando o recurso de escrita e desenho. Nós podemos realizar o que o professor Márcio Bernick sugeriu, que é a resistência galvânica da pele, para observar a condutância da pele. Nós podemos medir a frequência cardíaca, a pressão arterial e investigar sinais autonômicos a partir de escalas também. Tem uma escala chamada Visual Analog Mood Scale, com 16 itens, agrupados em ansiedade, sedação, dano cognitivo e desconforto, em uma pesquisa muito interessante, em que investigaram o efeito ansiolítico da ocitocina, que é um monopeptídeo, ocitocina intranasal. Eles aplicaram essa escala, The Bodily Symptoms Scale, com 21 itens. E se nós formos investigar citocinas pró-inflamatórias, nós coletaríamos o sangue dos participantes. Pois bem, primeiras mensurações realizadas, aí vamos à administração do peptídeo. Eu trouxe um conteúdo para nós discutirmos sobre as vias de administração, não vai dar tempo hoje. Mas eu já adianto que eu estou muito tendenciosa para a via de administração intranasal, pois apresentam o tempo de ação mais rápido, apresenta conexão direta com o cérebro através dos nervos trigeminal e olfativo, e é a via de administração menos estudada. Daí nós temos tão poucos produtos em spray nasal. Pois bem, eu sugiro, se for via de administração oral, 150 mg, nasal um pouquinho menos. Esperamos o tempo de ação, que vai depender da via de administração. Passado o tempo de ação, a gente anuncia o Public Speaking Test, que se trata de um teste em que os participantes possuem 2 minutos para realizar uma fala sobre um tema específico, uma fala de 4 minutos. O pessoal da ocitocina sugeriu o transporte público local. Eu acho um bom tema, a gente pode copiar também. Neste momento de pré-teste, será gerados medo e ansiedade antecipatórios. O pessoal da ocitocina repetiu todas as mensurações novamente e eu concordo. Temos que mensurar tudo novamente porque o produto pode reduzir tanto a ansiedade antecipatória quanto a ansiedade no momento do teste. E eu incluiria uma investigação da intensidade do medo, assim como o pessoal da ocitocina fez, aplicando uma escala chamada State Version of the Self-Statement of Public Speaking. Pois bem, realizamos todas as mensurações novamente neste pré-teste, aí sim vamos para o teste. Os participantes acreditam que terão 4 minutos de fala, mas no segundo minuto eles serão interrompidos para nós realizarmos todas as mensurações novamente. Com placebo, mesma coisa, só que com veículo placebo. Pode passar, por favor. Eu não vou mencionar todas as análises estatísticas,
Mas o básico, em todos os testes estatísticos, a hipótese nula será rejeitada ao nível de probabilidade maior ou igual a 0,5. Resultados esperados. Hipótese 1. O peptídeo YLG reduzirá sintomas ansiosos mensurados pela escala de Hamilton. Hipótese 2. O peptídeo YLG atenuará os sinais autonômicos relacionados com a manifestação da ansiedade. Hipótese 3. O peptídeo YLG reduzirá o nível de citocinas pró-inflamatórias. Hipótese 4. O peptídeo YLG não manifestará nenhuma reação adversa nos voluntários. Em síntese, o peptídeo YLG apresentará potencial ansiolítico em humanos e nenhuma toxicidade, apresentando-se pronto para ser testado em pacientes portadores de transtornos de ansiedade em uma segunda fase da pesquisa. Pode passar 3. Mais um. Muito obrigada. Eu já trouxe meu caderninho para anotar sugestões. Eu acho que evoluiu bastante desde a outra conversa que a gente teve, né? Acho que agora está um projeto bem mais maduro e factível, possível de tem um desenho um pouco mais claro, né? O que eu penso? Eu gostaria muito de fazer o que eu fiz hoje, de contextualizar mesmo. Mas em outras apresentações, pretendo entrar mais no desenho experimental e trazer informações sobre como as análises de uma gravimetria são realizadas. Acho que tem alguns detalhes metodológicos aí, né? Precisa afinar. Sim. Eu também concordo com o Fábio, assim, achei que ficou, me parece que na linha de pesquisa do peptídeo, acho que a próxima etapa é essa mesmo, né? E você adequou o projeto a essa etapa, que seria ver indivíduos saudáveis, seria o primeiro estudo em humano, né? Com esse peptídeo, né? E eu queria te perguntar, né? Como você leu nessas questões da Anvisa, etc., tem alguma coisa, esse realmente o próximo passo seria esse, de fazer um projeto ético e pronto, isso agora já passa já para esse momento? Pelo que eu vi, sim, porque os estudos pré-clínicos em animais, in vitro, o teste de afinidade direta é um exemplo de teste in vitro, né? Então esses testes pré-clínicos foram realizados. A próxima etapa é a fase clínica, que é dividida em 3 fases. Precisa de alguma farmacêutica junto? Ou só a pesquisa no HC, no PQ é suficiente? Não tenho certeza, não sei responder, vou obter essa informação. Eu só queria te fazer uma pergunta. Você vai, a medida, na metodologia, você vai usar a escala de Hamilton, em que momento exatamente? Antes e depois da apresentação? Como é que é? Antes, no baseline, antes de eles Sim. chegaram, já Baseline, vamos ok. para a escala de Aí, ok. Aí a gente vai administrar o peptídeo e aguardar o tempo de ação. Tá. Aí, novamente, perdão, aguardou o tempo de ação, anuncia o Public Speaking Test, porque aí serão gerados medo e ansiedade Sim. antecipatórios. Aí, Só o aplica de novo. anúncio. Isso, só anuncia, aplica de novo. Tá, não, ele não vai fazer a apresentação. Aí, esse foi o pré-teste. Aí depois, as mensurações se realizam 3 vezes. Aí depois nós vamos para o teste, em que eles vão estar diante de uma câmera, acreditando que vão discorrer por 4 minutos. Mas eles vão discorrer por 2, porque eles serão interrompidos no 2º minuto, para que todas as mensurações ocorram novamente. Você quer vazar a antecipatória no momento. Isso. Essa parte do peptídeo da via de administração, né? Você falou que pelo que você leu, o intranasal seria mais interessante. Como é que funciona a produção disso? Aí seria via FAPESP, tem que fazer associação com a indústria, como que é esse processo? Eu ainda não sei. O que eu sei é que o professor Márcio Ganick vai solicitar financiamento FAPESP. Eu creio que mediante essa verba que vai vir, né, da FAPESP, nós podemos optar pelos melhores orçamentos. Eu estou me relacionando
com a Merck. Eu solicitei alguns orçamentos da Sigma Aldrich, de uma outra que não é tão conhecida, e da Merck. A Merck foi a que me ofereceu melhor orçamento. Para produzir o peptídeo. Sim, mas eu havia solicitado só para via oral. Aí agora eu já mandei e-mail solicitando via intranasal, estou aguardando resposta. Mas eu já andei pesquisando, fica mais caro, porque o próprio dispositivo intranasal me encarece a produção. Além de que, nem tudo são flores com a administração intranasal. As cavidades nasais apresentam proteinases, o próprio muco, acontece um tal de clearance, que o peptídeo precisa resistir a esse clearance, mas existem acoplamentos a nanocarreadores, substâncias mucoadesivas que podem potencializar a absorção, mas podem encarecer a produção também. Uma dúvida que também, esse russo, né, ele é que via? É via oral, o pessoal Via compra oral. via oral? O russo é via oral. Tem estudo clínico, assim, eles fizeram, não sei se já tem ensaio clínico. Vou te isso. falar, no meu mestrado. Você achou alguma coisa? Ai, no meu mestrado eu enlouqueci. Por quê? Eu encontrei sobre o Selenk apenas um estudo em inglês. Inúmeros estudos em russo. Ah, entendi. Quem domina? Isso que estranho, né? Muito locais, né? Eu achei que ficou bem interessante o desenho, realmente. Acho que as medidas são interessantes. Como eu tinha falado também naquela reunião, isso tem várias substâncias já fizeram algo parecido, né? Acho que você pegou como modelo a ocitocina, que é um bom modelo. Sim. Esse estudo pré-clínico mesmo, né? Sim. Muitos acho que até vão buscar estudantes universitários, que é uma população, né, que os Estados Unidos usa muito, né, para fazer pesquisas básicas de processo, né? Então, acho que é um desenho interessante. Não, só para compartilhar algo com vocês, com relação à administração intranasal. Eu preciso ler muito mais, porque, por exemplo, com relação ao tempo de ação, olha só, esse pessoal da ocitocina aguardou 50 minutos. Aí eu li um outro artigo sobre a administração de mirdazolam para fobia dental. O mirdazolam é um benzodiazepínico. Eles constataram que após 5 minutos da administração intranasal do mirdazolam, já havia mais de 75% de medicamento nos pacientes. E após 10 minutos, mais de 95% dos pacientes já estavam medicados. Então, olha, de 5 a 10 minutos para 50, bastante. Então, eu preciso ler mais. Eu lembrei de uma coisa que eu não sei se deu para achar. Se tem esses dados para animais, tem, de toda a parte de circulação, absorção, tudo. Não. Eu fiquei pensando nisso, como é que se decide essas coisas, né? Mas é uma ignorância minha mesmo, como é que se decide isso, né? Que momento, como é que funciona a absorção, né? Para poder começar a administrar o humano, né? Assim. Eu fiquei até pensando na dificuldade para fazer um estudo de biodisponibilidade, porque é um peptídeo com 2 ou 3 aminoácidos, né? E imagina até que seja instável. Se você coleta o sangue, talvez dê tempo de você coletar o sangue até levar, já tenha tido quebra desse peptídeo. Não sei, eu acho que deve ter uma dificuldade metodológica para fazer essa análise de biodisponibilidade. Porque não tem mesmo, né? Eu fui lá na literatura que o dia que a gente conversou e não achei nada. Não encontrou, né? Mas eu já vi sim sobre biodisponibilidade de algum outro peptídeo um pouquinho maior, em que eles utilizam modelos que mimetizam a digestão, né? Modelos in vitro. Mas outros tipos de modelos, com outros modelos eu nunca vi. Eu fico nessa dúvida, como é, porque teoricamente tem que ficar essas cadeias intactas para poder fazer o efeito, não é isso? Sim. Mas a literatura de fato menciona que esses peptídeos bioativos, uma característica deles é ser resistentes às proteinases. Inclusive, eu falei que tem proteinase na cavidade nasal. Hoje, mas parabéns, muito apresentado. Obrigada, gente. Eu conto com vocês para sugestões. Pensar juntos. Obrigado. Obrigada. Você já mandou o projeto para o Mar?
fácil, ele não vai gostar da nova versão. Então, agora eu preciso melhorar a versão escrita. Porque a versão escrita ainda está no modelo antigo, como se fosse uma fase 2. O que eu havia feito foi mais para uma fase 2, com paciência mesmo. Eu mudaria o título, na verdade. Eu ia perguntar isso para Porque vocês. ali tem. Ficou confuso. Será fase 1, por que são pacientes com transtorno de ansiedade, vamos dizer? Né? Eu acho que seria efeito da aplicação única, né, na ansiedade e sintomas de ansiedade em indivíduos saudáveis, vamos dizer assim. Porque o que tu tá vendo ali, eu fiquei, mas é fase 1, por que os indivíduos têm transtorno de ansiedade? Então, acho que você ficou. Você tem que adequar o título ao seu método. O método você vai pegar pessoas saudáveis. Mas a investigação é sobre o efeito do peptídeo para tratar transtornos de ansiedade. É o efeito sobre a ansiedade. Mas é que não é seu estudo agora. Isso é o que você quer no futuro. Esse é o grande objetivo aí final. Mas a sua pesquisa não vai dizer isso, né? Ele só vai dizer se indivíduos saudáveis ficam menos ansiosos com a substância, entendeu? Que é o momento atual do peptídeo, do que você está me falando. O momento científico desse peptídeo é esse, né? Tem que ir passo a passo. Tem que fazer passo a passo. Tem que dizer primeiro que é seguro e humano, que diminui a ansiedade Sim. de pessoas saudáveis, né? Que é por isso que o teste do Public Speaking é muito bom, porque ele induz a ansiedade em todo mundo, né? Uhum. E se reduz a ansiedade em saudáveis, não significa que pode reduzir em pacientes? Que é o grande dilema de vários fitoterápicos, né, que as pessoas falam assim, eu tomei maracujá, tem paciente que já melhorou tomando suco de maracujá. Não paciente, pessoas que não chegam na gente. Quando chega na gente é porque tem vários remédios da homeopatia ou da fitoterapia, não mas da fitoterapia, como a passiflora, etc. E quando eles vão tentar testar em pessoas com transtorno, não funciona. É uma outra questão, né, Leite? Assim, pode ser que o peptídeo diminua a ansiedade em voluntários saudáveis, mas não tenha potência para tratar um transtorno de ansiedade instalado. Então, são questões científicas diferentes. Certo. Então, o que você vai abordar nesse momento é se eles têm um efeito ansiolítico Uhum. em voluntários normais. Certo. E eu estou pensando também em alterar efeito do peptídeo para efeito do neuropeptídeo. Já é registrado como neuropeptídeo. O que vocês acham? Isso aí. Você já tem esse nome, vai ficar mais bonito. Vamos dizer assim, né? Com o neuropeptídeo você teria, eu acho que vocês vão associar mais a comportamento. Sim. Pessoal, a gente quer ambulatório, desculpa. Muito obrigada, pessoal. É você.